sobre as apresentações. Temos aí 17 minutos mais ou menos, acho que é um tempo folgado para conversar um pouco. E aí eu posso passar agora a bola para a Nelly e para a Malu, que acho que vão pontuar aqui aspectos sobre cada uma das apresentações. Bom, então vocês podem fazer como preferirem, aí, na ordem, como quiserem. Então, eu vou começar falando com a Rafaela, que se apresentou primeiro, cumprimentando pela pesquisa interessantíssima, muito rica. Fiquei realmente fascinada com a sua. Não sou muito estudiosa da Carolina, então talvez o que eu diga não seja exato, mas me parece que é uma coisa muito diferente que você está fazendo com a obra dela. Um ângulo de abordagem, uma leitura transdisciplinar e com muitas repercussões. Na palavra, embora seja a palavra oral, mas é a palavra escrita também, percebendo traços quase genéticos mesmo, de pessoa no texto, maravilhoso, achei. E, entre tantas coisas que você falou que eu achei interessantes, uma em particular, não digo nem em particular, mas uma me chamou muito a atenção, que é a questão do provérbio. Eu acho que isso é um eixo bem central no trabalho e me parece um ângulo realmente muito rico. Eu fico pensando que, como você está trabalhando com ancestralidade, entre outras coisas também, o provérbio vamos dizer, talvez, das marcas mais ancestrais da língua mesmo. Eu fico vendo, não sei se os provérbios vieram se perdendo, as pessoas jovens cada vez dominam menos provérbios, né? Mas os antigos, eles é uma sabedoria pronta, é uma sabedoria atomizada e muito útil para milhões de contextos. A minha avó tinha um provérbio para cada situação. Impressionante, qualquer coisa que acontecia, ela já tinha prontinho ali e o provérbio encaixava admiravelmente na situação. No ponto de vista literário, a gente tem personagens que falam por provérbios, a começar pelo Sancho Panza. Qualquer momento, o Sancho tem aquele provérbio melhor, tem um colorido, tem uma... É engraçado que o provérbio, ao mesmo tempo, é uma coisa antiga, a gente poderia dizer estagnada e sem frescor, mas o uso na língua, exatamente, e a moldagem do provérbio à situação presente é uma fonte contínua de revitalização e de dinamização. Então, ao mesmo tempo, é uma sabedoria ancestral, mas atualizada a todo momento. Eu pensei no Guimarães Rosa também, a quantidade de provérbios que ele usa, que são provérbios que existem, e mais os que ele cria dentro daquele ritmo de um provérbio, daquelas formulações e tal, que tem também uma riqueza e um brilho, uma vivacidade extraordinária. Então, pensar, quer dizer, a Carolina, então, ela está ali no centro, ela está no cruzamento de um passado antiquíssimo, de um presente e de um futuro até, porque, na medida em que a obra dela está sendo resgatada e revista e por trabalhos como o seu, por exemplo, ela está abrindo um futuro também. E o provérbio, de uma certa maneira, faz esse entroncamento. Então, basicamente, era isso que eu queria comentar. Se você quiser falar mais também, você fala, mas sei que eu fiquei realmente encantada com o trabalho. Eu não sei se eu posso... A gente vai falar de cada uma? Pô, deixa eu só... porque eu achei também muito interessante, e o que Malu falou também é muito legal sobre o seu trabalho. E durante a sua exposição eu fiquei pensando exatamente num termo, porque o provérbio tem muito disso, que é a questão da oratura, não é? Em determinado momento você não falava exatamente do provérbio, mas você falou da história ouvida. Isso é muito interessante. Como eu também tenho lido um pouquinho a poesia da Carolina, né? É interessante pensar isso na Carolina, como é que ela é tradicional, digamos assim. A poesia dela é super tradicional, tradicionalíssima até, né? O provérbio tem a tradição, como o Malu falou, mas ele mesmo tem o seu frescor, né, Malu, vamos dizer. Ele vai abrindo
ele vai refrescando, digamos assim. Mas eu acho que um ponto que aí num determinado momento você falou assim, porque o texto da Carolina é autobiográfico, autoficcionalização. Aí depois você modulou o seu discurso, falou, mas é literatura, né? Não que a autoficção não seja literatura, mas é tão bacana observar que você veja, o provérbio não tem uma autoria. A história contada para o outro também não tem uma autoria. Então, é muito mais uma ideia de oratura coletiva mesmo, que eu acho bem bacana de pensar. Acho que até o Rosa também, né, Malu? Essa oratura coletiva, essa recuperação disso. O provérbio tem isso também. Eu acho que a Carolina faz isso também. Claro que quarto de despejo, eu acho que talvez sim, seja algo muito... Mas nem sei, né? Alguns momentos que a gente lê lá, a gente vê assim, nossa, isso aqui é uma frase bem repetida no sentido... Não no sentido de esvaziamento, de jeito nenhum, mas no sentido que são palavras, são aquilo que ela leva, né, para o livro, para a poesia dela. E eu não conheço esse livro dos provérbios. Aí eu queria conhecer também. Muito, muito bacana, assim. Muito, muito legal. Deixa eu fazer uma... Tá. Eu ia fazer uma... Eu tô com medo de a gente ficar falando e as meninas não falarem, né? As meninas e os meninos. Uma coisa eu dizer que o provérbio por si só já é espiralar. Só era a última coisa que eu queria dizer. Legal. Pois é. Já. E como a contação de história também, né? Que ela ouviu a história e Olá, o pai boa ouviu. tarde. Isso é muito Tereza, bacana, está me não é? ouvindo? De pensar esses elementos que formam o texto literário também, que alimentam o texto literário, não é? Isso é muito, muito bacana. Eu comento agora ou depois? Não sei como é que a Lu quer fazer. Olá, Fernando. Deixa a Rafaela comentar. Isso é legal que seja que rápido. bom. Só Tá para bom, vai fazer ser um bem teste rápido. mesmo. Não, eu só queria dizer que a ideia de pensar a partir da oralitura da Leda Martins é que oportuniza, né, fazer esse trânsito também entre o ficcional e o não ficcional. Porque quando eu falo de autoficção, eu estou utilizando o conceito do Dubrovsky. E mesmo se a gente pegar na linha do Paul Ricoeur, se a gente quiser entender ali a questão da identidade narrativa. Então, a linguagem proverbial, embora eu tenha citado o livro de provérbios, ela perpassa toda a obra. Ela é o fundamento, ela é um dos fundamentos bem-vinda, dessa obra. Rose. Essa obra que tem essa ligação com o clássico, Chegaram com o cedo, canônico, hein? que é visível na poesia, mas que também carrega essa ancestralidade e outras essencialidades da palavra falada. Né? Então, eu acho que o que é mais interessante na Carolina é a maneira como ela vai mobilizar diversos recursos para escrever. Né? Então, eu acho que seria mais esse o caminho, assim, eu estou tentando entender. Então, o autoficcional como literário, como a constituição dessa literatura, desse processo de criação. Não tem separação. Como é que eu faço E para ver esse livro de provérbios, na verdade, ele é bastante complicado porque ele também não apresenta os provérbios, por exemplo, de Carolina, que fazem referência direta aos provérbios africanos, por exemplo, de Angola. Por quê? Porque foi o Brizola que escolheu, fez o recorte do livro, e ele fez um recorte extremamente balãozinho, como se fosse um balãozinho. Olha aqueles provérbios de caráter mais cristão. Quando a gente vai para os manuscritos, e agora vai sair ou uns 3 pontinhos pela Companhia das Letras, ele é bem os 3 pontinhos eu tenho a opção alterar layout, tela alta, abrir, não sei o que, aplicar efeitos, ativar legendas, informar. Essa questão da publicação da Carolina é um problema, né? É um problema que vem sendo. Agora acaba de sair, né, em 2023, dezembro, o romance O Escravo, e ali tem mostrar um texto todos, da nós já Denise estamos Carrascosa, todos. que vai falar dessa linguagem proverbial muito todos. presente Consegui. no romance. É uma telinha com risquinhos. Então é uma marca escrito. Perfeito. E destacar só a ideia do coletivo, chegamos muito porque cedo, é a própria Conceição tá Evaristo aqui, que fala, então eu jogo para ela. Que ela faz essa distinção então, da autoficção, Fernanda, ela acha a autoficção narcisista. E, ela que quer dizer, ela não usa esse agora, né, na parte ela da associa tarde. com a figura do Narciso. Deixa eu colocar direitinho. Agora me diz uma coisa. Mas como é que eu alguém penso quer assim acompanhar um pouquinho o congresso também, porque a autoficção é
um elemento, digamos assim. E eu acho Não que aí tenho o que essa não se informação aplica, o que não se para te aplica para a dizer autoria negra. Por exatamente, isso ela Rose. Eu fala sei de que foram inteligência. disponibilizados Sim, os E a links, né? autoficção Mas caroliniana onde, ou de gente? Conceição, ela é O coletiva Instagram tem porque uma página que é nem um a eu que fala por programação muitos tem. que estão calados. Então, são Uhum. Não várias tem vozes link nenhum que lá. falam. que eu- Então, realmente é um autoficcional, mas Aí, é um na autoficcional Pérsia que tá usa aí. uma Acho que ela coletividade. responde bem melhor que A eu. voz do povo Boa faltava. tarde. Boa Desculpa tarde. os atropelos que a gente teve que mudar algumas coisas de E última hora eu na vou parte fazer da manhã. observações, É até um porque, na verdade, prazer eu acho que eu vou fazer falar com perguntas, vocês, porque eu cumprimentar a professora fiquei um Tereza, a professora pouquinho em Rosemary, dúvida. Letícia que já está aqui, o Isley, Uma foi uma a Fernanda, curiosidade né? da E Sophie. aí, Que diga, professora bonito o seu Rosemary, a senhora trabalho, estava fazendo Sophie. uma pergunta e eu Eu também interrompi adorei, a mas sua vamos na pergunta, me ordem. Eu perdoe. acho que é Ah, melhor. tô A na minha ordem, questão é tá. como as Então, eu só pessoas vou perguntar, acessam Micaela, essas porque eu fiquei salas, em onde elas dúvida, realmente. descobrem o link, Você está porque não tratando tem no esses 3 Instagram. romances como Pois é, não, distópicos? a gente Eu não também fez era rede minha social, a dúvida. gente, Exatamente. a comunicação foi pelo site do evento, que a gente Sim, colocou estou um link tratando lá que como tem um passo distópicos. assim, Na verdade, programação, não em e tem um outro, um relação caderno de à resumo. tradição Aí na distópica programação clássica, né? ficou o Porque a símbolozinho tradição ela é de origem anglófona. do Google Então, Meet, eu que é uma tento coisazinha pegar um colorida, pouco você como a clica em distopia ela cima vem sendo e ele percebida lê e vai a direto. E partir de quem tem o determinados celular, né, estudos, pode né? abrir, Agora do olha, contemporâneo, e e com como o isso QR Code implica vem para a sala a de essa vocês. leitura da própria história Redirecionado. da Mas eu tradição também enviei brasileira. e-mail Isso é algo que eu venho para as começando pessoas a com a pensar, uma programação, semente do meu com projeto. o E o link, meu né, projeto ele é um de conjunto cada de atividade. obras Houve uma que eu mudança, classificava infelizmente, no como link da sala distópica, 1, eu tive que mas avisar porque agora, tinha alguma porque o relação link deu um problema formal. de manhã e para não Mas acontecer, eu que não venho foi o caso de percebendo vocês, porque eu que acho que vocês há são a um sala, não lembro mais, movimento de não é a sala 1, escritores mais tá? E aí recentemente vocês estão que com o utilizam Isley, a que é a pessoa que distopia vai não em ajudar na relação transmissão no a canal do YouTube. essa Não estrutura sei se eu formal da respondi, professora distopia Rosemary, me clássica, perdoe se eu não... mas utiliza a distopia como Não, você matéria respondeu, mas narrativa eu para que não eles tenho consigam como se verificar aprofundar se em esses determinadas links são questões fáceis de que são achar, muito porque eu estou me profundas do referindo nosso não é a quem tecido está na social. mesa que vai receber essa Então, questões informação, mas ao como público. o Pronto, racismo, deixa eu tentar ver aqui se eu mostro a para você. Eu posso violência compartilhar uma tela? A gente contra tem o um minutinho aqui, eu genocídio. tento Então, assim, mostrar são aqui, ó, deixa eu ver se está algumas aberto hipóteses que eu aqui. venho elaborando. Mas sim, eu Pronto, acho que a deixa eu tentar distopia, só Não, que eu resumindo, queria eu só acho que a mostrar para a senhora, distopia, tá aqui, ó. ela Eu vou chamar nos a senhora porque a permite gente não tem a mania de pensar a chamar de história senhora, viu? Me também. perdoe. Tem gente que não gosta. Olha, tá aqui a sala de vocês, ó. A senhora tá vendo? Vocês estão vendo? Estou vendo, mas isso Pronto, aí, ó. isso não é o link. Você aperta em cima e ele vai para onde você vai dar um barulho chato, ai meu Deus. Ó. Só que aí ele não vai entrar porque eu já estou com vocês. Aqui tá aqui a sala de vocês, ó. Adria, Luciana. Essa eu vi, mas essa coisinha pequenininha aqui não é o link. Se é local Desculpa, me perdoe. Esse link embaixo aqui do Meet, isso não é um link. Não, é porque você não copia e cola. Você apenas assim, em cima. Não, você aperta O som do dia da onda, Eu recebi as duas crianças, elas foram. Eu fiquei curiosa também para saber isso. Que elemento da distopia a mesma coisa que eu acabei de fazer. Em cima, ó. A gente quer discutir para te perguntar isso, você não vai conseguir. Não sei se acha que é de baixo. mas assim, é o elemento da distopia. Eu vejo que tem elementos que você desencadeia. Os três que você apresentou, eu só são não do não. Vai direto. Eu fiquei realmente fiquei curiosa para saber o elemento. Olha, eu
eu acredito que a bola Aí na hora que eu abri, foi aquela primeira sala, que foi a sala de é abertura. claro que eu posso estar imensamente A audição errada tá funcionando de nessa novo. parte da minha pesquisa, No outro dia, mas não, de novo. errada, mas eu acredito que não, que essa relação do contemporâneo permite fazer com que a gente analise a nossa história de maneira geral. Agradeço Também. a sua disponibilidade de Eu estar acho que a conosco. gente pode analisar o nosso Meio passado atrapalhada com essa questão a online, partir mas do a nosso gente distopia aqui no Brasil, ela parece E valeu, Letícia, mais Tatiana, uma Tereza, leitura, Miguel, uma Wesley, olhar que para o estão aqui que passado, vão fazer vai a entender o transmissão. nosso presente Tá bom? constantemente Eu vou com sair para para Letícia vocês também. vão simples visão isso, vocês vão futurística. estabelecer o horário, Como né? algumas questões Você já avisou, vocês vão avisar, né, essas são só Fernanda? algumas questões iniciais. É só uma coisa. Mas eu não eu me gostaria de prendo a saber só se eu elementos estou tão formais da na sessão distopia certa clássica. mesmo. Fernanda, olha aí, A pesquisa por eu achei super gentileza. interessante, as Está folhas sim, informantes Michel, também. está sim. Repensar a Tá, literatura obrigado. contemporânea a partir Só do que estão você mostrou faltando desses o romances. Tiago Eu e achei tudo Maurício, super né? interessante. Eu só Tem fiquei dois pensando o componentes que que ainda não chegaram. pensá-los como Tem o distopia Wesley, mas o Wesley está acrescenta assistindo. a eles de importante ou de relevante. Estou vendo aqui Não sei se Wesley. os autores Wesley. pensaram estar escrevendo Isso, não, ele está na você organização de pegar também. essa chave de Ele abordagem. faz parte. Mas eu fiquei E esse pensando, que aparece em aqui, que Congresso medida essa Internacional, chave de abordagem Não dá dá para. aos Mas romances também é ainda da mais organização, força, não é sem isso, precisamente, Natécia? não sei, pergunta Na completamente Natécia a gente não discute, o fora microfone está de quem fechado. conhece. É só o que me Ele tem que ter ocorreu duas coisas conforme para ele você poder, ia porque um ele apresentando. monitora se está acontecendo mesmo e outro ele vai, manda o link para o canal do YouTube. Eu Outra acho que esses gravação. romances, Pode eles acontecer de têm vocês estarem uma direto ao visão vivo, muito ou então a gente pode política gravar, em porque pode dar relação um à probleminha, nossa história, em gravar e depois relação ao nosso postar no presente. canal. Então eu leio esses romances por esse, eu por perdi esse uma viés conferência de um hoje de potencial manhã muito e crítico, parece que não ficou potencial gravado, que extremamente pena. político da nossa Foi história. de quem, da Eu professora acho Lola? que a Isso, literatura, essa eu entendo a mesmo. literatura como uma Uma parte manifestação ficou coletiva, e a gente né? está fazendo a edição Então, eu para acho que a a literatura ela é também uma porque linguagem que a gente pode teve ser dificuldade, porque tem trabalhada a história do fuso horário, para e que a também tem história as questões. seja recuperada Aí eu a vergonha de partir de dizer que eu não sei se eu falo determinados direito, olhares, né? determinadas Porque tem umas vozes questões que não no tiveram final de transmissão, umas letrinhas que fazem a diferença em poder usar ou não o penso mídia, essa entendeu? distopia nesse sentido. De questões de Não sei se eu país, né? respondi, Vocês mas- sabem a história de Macau, né? A situação aí. Ok, não sei se a os Amélia quer domínios, falar né? mais alguma coisa. Aham. Mas parabéns Pois é. pelos livros. Mas boa O tarde primeiro a em todos. particular, eu achei A muito Fernanda tem interessante. as informações, eu já passei para ela Eu e tem a lista adoro também também de o quem som do está pedido da onça, eu acho na sessão. Boa bem tarde, tá bom? impactante. Boa Obrigada. tarde. Tchau. Bom, agora você Mas tinha nós falado, já então, vamos da iniciar, Sofia. monitora. Começa Ou vamos você aguardar já mais tinha um pouquinho, os mencionado. outros colegas? Tá bom. Um minutinho ainda. Muito interessante, né, esses romances que você escolheu e Espera mais. essa ideia do entremeio e o Até romance 5 dos minutos, né? filhos, não é? A- Seja uma tolerância A de Beatriz, 15, porque aí eu Beatriz acho que você Sarlo, está ela mais tem ciente um do que livro eu, legal do que chamado foi Tempo pedido pela Passado, organização. que Dá para guardar, ela dá para lida guardar com, sim. com o conceito né? de Faltam pós-memória. Como dois, ela é então argentina, talvez seja vamos interessante, esperar. mas ela está Aí a lidando gente também já com a vai aqui autobiografia do trauma. Eu não familiarizando sei com se Michel encaixaria e com a aí, mas sempre Letícia. é Aí já enriquecedor vou no seu perguntar a trabalho. vocês, a Para o gente seu mantém a trabalho, mas ordem né, que está por ela ser argentina, isso na que eu estou dizendo, né? Uma na crítica apresentação da argentina muito sala, ou interessante. alguém precisa Mas eu fiquei fazer curiosa uma para saber alteração de você, de Sofia. horário? Você Não? nesses Porque normalmente a entremeios gente também. mantém. Quer dizer, uma Pode manter? francesa, A né? gente sempre costuma manter, Interessada porque nesses há pessoas que entremeios entram imaginando, pelo português, menos, a espanhol, pessoa vai Brasil, falar, né, a ordem, Argentina. porque às vezes quer ver a outra Vai de uma sala. curiosidade E ainda mesmo, mais que que eu nós achei estamos com belíssimo o 2 seu salas de trabalho, africanas ao mesmo sua tempo. apresentação, Isso pode a fazer com que alegria com que algumas você pessoas queiram apresentou mudar de sala em também. função do Achei assunto. bem bacana. Mas eu gosto de Parabéns. perguntar, porque às vezes a pessoa Não tem sei se a Malu quer. compromisso, né? Se quiser eu já falo Precisa também, ela já sair responde antes. a nós. Aí por Eu isso que eu esqueci de pergunto. dizer a princípio, Mas muito então, prazer em nesse caso, a conhecê-las, gente mantém a ordem. conhecê-las, né? Ó, A já chegou aqui Micaele, também o Thiago. Rafaela, você, Boa tarde, Sofia, a gente Thiago. vai se encontrar pessoalmente lá, a Tereza está fazendo Boa uma tarde, tudo mediação. João Vitor eu já Tudo. conheço, que é até meu Já aluno, estamos quase então todos. mais prazer em Já revê-lo o aqui. Thiago é o... Mas, O Thiago estava também, aqui você próprio explicando mencionou que a se ninguém graça tem de nenhum, você, uma nenhum francesa, estar impedimento em tratando termos de com horário, esses
que a gente vai manter a que requerem sequência realmente um que conhecimento, está uma na familiaridade apresentação da grande com a sala, língua, tá bom? mas você Tá bom. demonstrou Eu tirar de queria só pedir letra um aí o favor, porque eu não português. mandei o slide a Achei tempo, também a né, lá na pesquisa data pedida, maravilhosa, mas eu queria ver se me algum colega interessa demais compartilharia por essas o questões meu, de linguagem, meu, trabalho com isso apenas também. um slide. E É sabe o possível? que eu pensei? Eu não sei se o Tiago, romance eu vou colocar o e-mail aqui, encaixasse tá? No nessas chat, suas aí você me preocupações. manda, eu Mas vejo se sabe eu de quem eu consigo me lembrei? abrir, se dá tudo certo. Do nosso amigo, Anélia. Bom, então eu só Mas a queria... gente não consegue compartilhar, Douglas não? Diegues, né? Tem que ser Miguel, nesse. Sim, consegue. Miguel, Douglas Consegue. Diegues, claro. Thiago, É você... uma dificuldade Thiago, minha, viu, Michel, Você de ia compartilhar e gostar falar, de porque some conhecê-lo. tudo, eu Não fico conheci todo... pessoalmente, Tá. pessoalmente Ah, eu também, só que ele é uma tenho figuraça. uma questão, Mas Thiago, que eu lembrei agora. Eu vou o precisar trabalho estar dele, a controlando obra o tempo dele, e estar com porque é uma acesso questão de ao entender, chat. é uma questão de Então, na hora que eu fronteiras que, na projetar, eu acho que eu verdade, perco, se eu são não me engano, eu perco transitáveis essa... Eu acho que, na e verdade, se agora você me mutualizam. porque você Então, já ele deve trabalha ali, visualizar. Isso, Paraguai, eu sei que tem um Argentina, esquema de Brasil, conseguir, né, são dividir Guarani. a tela, mas e eu aí confesso são pessoas que eu não realmente tenho já muita habilidade nasceram com nesse isso. misto de Também não línguas. sou muito de Ele habilidade, próprio não, mas eu vou falando, ele tentar. escreve, ele diz que ele escreve Para não em Mas portunhol eu vou de selvagem. qualquer forma, eu Mas vou ele deixar fala aqui meu português, e-mail. mas o Tá. português que ele fala também aparecem palavras aqui, o espanhol aqui, e o mais engraçado é que o espanhol não é espanhol, o português não é espanhol, não Tá é faltando português, Maurício, o né? Guarani, porque todos sofrem o impacto e o contágio desse trânsito contínuo, né? Dessa fronteira aberta. Ele usa até um termo que eu não estou lembrando agora para fronteira, que eu esqueci como é. Mas é uma obra Conseguiu muito mandar para interessante. ela? Os livros são meio paródicos Vou e mandar. tem as coisas de amor do canto. Ah, é um desafio, mas a gente vai aprendendo, tem né? tudo a ver. Na Não é verdade, na exatamente, não pandemia entra fizemos aí. muito isso, a gente São, cansou, né? não é um romance de Ai, filho. romance. Sim, e A eu questão de confesso que eu filho, porque esqueci ele um pouco diz, de não é? algumas coisas Ele assim. Então, quando neto eu vi de que não avó tinha aí, material, ninguém havia indígena, enviado e a mãe, material, então eu falei, não sei, então vou de precisar qual dar uma olhada Paraguai, nisso, sei lá. né? Então, Mas eu posso ele não tentar. entra E aí, por aí o que vai exatamente. Tem uma acontecer é certa acabar aqui, essas questões, interrompendo sua mas eu acho que apresentação para você eu falar ia do gostar tempo, muito de né? conhecer a obra Desses. dele, Isso é conhecer o tranquilo. Portunhol Eu já estou com dificuldade Selvagem de e abrir o o que ele arquivo faz. aqui. Ó. Porque esse meu computador é novo, gente. Esse novo, eu estou perdido também. Bom, aí Eu vou lhe enviar de qualquer forma, tá bom? da Nélia, que Ok. foi minha A sua também. apresentação é a Como é que primeira, né, você Thiago? foi Isso, eu já vou enviar. Tá faltando para alguém? Deixa eu essa esperar um questão pouquinho ou já começa? Está faltando esse Maurício, português, espanhol, mas já se passaram os 5 língua lá, né, como minutos, você com Rose. francesa e Diz o tal. que Como é que você... surgiu isso daí? Como é que você Pois entrou é, nessa quando você disse que podia fronteira esperar um cruzada? pouco, esse pouco foi uns 6 minutos. Eu sei Olha, muito bem o início da eu sou uma curiosidade, pessoa porque pouco complacente com os atrasos. acadêmicos que A fazem Fernanda me estudar conhece e ela hispanismo sabe disso costumam muito falar bem. sempre de América do Sul Então, como se não assim, mas tivesse estou em uma casa, estrangeira. né? Então, também tem isso. A gente é pouco complacente quando tem que ficar num E depois lugar foi meio... também uma questão Mas tem a questão histórica dos de colegas, tem a outra procurar. sala. Eu Sim, eu mencionei o sugiro que a artigo de gente até Sarai comece, Carvalho, entretanto, o Maurício que vai chegar, não é? é muito Ok. detalhado Se vocês estiverem de a presença acordo, a presença de eu já ia exilados fazendo a apresentação e acho que, entretanto, ele chega. no Se ele não Brasil. chegar, a gente vai seguindo E a ordem e não deixa sei ele se é por quase último. um abraço Ok. na Porque nós temos retórica outras salas, já ao não é a última brasileiro nossa, né? filho de Não é a última. Pois psicoanalistas é. argentinos Os Então, colegas Rose, podem querer fala assistir alguma sobre coisa também, né? eu tenho guerra, só guerra, fazer uma etc. breve, né, E, introdução e aí passo a palavra para sobretudo, fiquei você, muito interessada porque a tá? questão Só linguística algumas na informações ortografia também. nunca, Então a gente e no começa, romance, né? acho que Sim. É só é muito uma presente, outra está muito coisa, Thiago, presente. não recebi nada até agora. Tive que fazer uma Você coisa bem enviou? curta, Tem mas nesse tinha e-mail como aí, dá sei 10 lá, um vezes mais F5, exemplos. porque aqui foi. Sobre também a Argentina falando Atualizar. que o brasileiro gosta Uhum. dos diminutivos, que isso seria revelador de uma coisa da personalidade brasileira muito, muito bonita. Muitas coisas, um pouco de Mas não esquenta com isso, não. psicologia Se não básica rolar, eu vou dos falar do mesmo povos, que jeito. são também engraçados. Mas você pode tentar também, né, apresentar, vai que Muito consegue, né? É interessante. sempre legal quando tem um Vai ser legal material assim que a conhecê-lo, né, gente Gilberto? prepara, A né? gente já vai estar com você em breve.
e depois a gente pode... Tereza está aqui dizendo que pode mandar que o PowerPoint aqui pelo chat. Aí o conhecimento vai ser muito bom. Muito tentei, mas então eu vou começar, né? Vou fazer a introdução. Na verdade, é dar as boas-vindas, né, ao terceiro Congresso Internacional não sei se a Amélia quer falar mais alguma coisa. Em letras vernáculas da UFRJ. O João Vitor, não sei se ele... Então, faltou o João Vitor. E nesse simpósio, né, de literaturas africanas, e só mesmo alguns informes que a apresentação dura 15 minutos. Eu fiquei pensando, eu não li o Viápia. Quando faltar 5 minutos, né, eu só fiquei pensando se o Biel é o único personagem branco ou é o único personagem que é descrito como branco. Uma curiosidade muito assim. Passo a palavra para e eu também fiquei pensando, como eu estou envolvida com as questões italianas, aí por que Viápia? Quero dar também as boas-vindas a todos. A Viápia é o nome da rua principal da Rocinha. Sobretudo o convite. Ah, é? Eu não sabia. Feliz, olha né, que interessante. O principal da Rocinha se chama Viápia. Fui aluna da UFRJ. Tem uma explicação dentro do romance para isso. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem uma explicação do nome Rocinha. Dentro do romance eles dão até uma explicação do nome Rocinha, que eu não sei se é verídico ou não, porque eu não cheguei a averiguar essa questão. Tá. Então tá. Dentro do romance é que a via principal... Não. Realmente se chama Viápia. Realmente se chama Viápia. Mas eles, dentro do romance, eles dão uma explicação da origem do nome Rocinha, do bairro. Dão uma origem que essa origem eu não sei se é verídico ou não. Mas a via, a rua principal da Rocinha realmente se chama Viápia. Porque é incrível, né? Porque é bem interessante se chamar Viápia. Sobre a questão do Biel, que você perguntou, ele, entre os protagonistas, ele é o único que escreveu como branco. E achei bem legal quando você explicou, achei muito interessante, né? Porque a afirmação deste, né? O seu termo caresco. Foi. Você pensou sobre a dialética da moragem? Sim. Os personagens da dialética da moragem também. Eu não vou lembrar mal agora. Tem diferente, mas enfim. Mas ele acredita que o personagem do Leonardo não é você disse que é um trabalho, né, de final de curso de dissertação, mas daí vai sair a sua dissertação da universidade. Como é que você vai desenvolver a dissertação? Você fez apresentação de personagens ali, das seus grupos e tal, mas como é que daí o trabalho dele, você vai coadunar as coisas que você foi apresentando já nas suas grupos, já está no desenvolvimento? Tá bem embrionário aí, mas eu pensando em adicionar outro romance na análise, ele vai fazer uma abordagem da comparada. E esse seria de um autor, que é o que consequentemente também é um autor que eu conheci nessa disciplina, que é o José Fadeira. E eu faria uma comparação entre eles dois de como eles trabalham esses temas, a diferença da abordagem desses temas nos dois romances. Os dois, na verdade, os dois, lançados pelos livros juntos, enfim, seria isso. Mas ele trata bem rápido. Ok, eu também não sei, vocês também que apresentaram, se quiserem falar, o trabalho, fazer um comentário, fiquem também à vontade. Eu tinha, assim, algumas perguntinhas só de curiosidade também. Assim, se eu não estiver errado, você falou que o Diário de Tita tinha um outro título originalmente, não é isso? Isso mesmo. Isso. Esse livro ele foi feito em 82, em Paris. Aliás, sem nenhuma autorização da família brasileira. E foi traduzido a partir de apenas 2 cadernos que uma brasileira radicada em Paris chamada Clélia Pisa
feminista, e outras duas feministas francesas, Marie-Yvonne Lapouge e a editora Métayer, levaram os cadernos para a França, fizeram uma edição, modificaram o texto, por exemplo, colocam que a Carolina estudou porque a mãe da Carolina era empregada de uma mulher filantrópica francesa que ajudou ela a estudar. Isso não corrobora, isso não confere. Isso foi feito para ser vendido em Paris. E aí, quando eu fui estudar em Paris, eu me senti muito incomodada quando eu tive acesso ao material e coloquei como meta de vida reconstituir esse livro, que é o que eu estou fazendo agora no pós-doc. Estou fazendo uma edição política e genética desse livro, que provavelmente vai ser publicado conforme original pela Companhia das Letras, né, nesse processo desse projeto editorial que nós temos agora. Entendi. Então, quem deu o título foram... É Um Brasil para Brasileiros. Só que foi vendido como Journal de Bitita, que é Diário de Bitita, por uma jogada de marketing, porque essa ideia da Carolina, que diarista, testemunha. Então, as francesas escolheram esse título. Exatamente. E os originais estão na França também. Não, os originais, dois deles vieram, os dois cadernos que deram origem, vieram para o Instituto Moreira Salles, aqui no Rio, porém, a obra em si, ela não é composta apenas por esses dois cadernos, senão por mais 5. E aí eu estou fazendo esse processo de edição. Que maravilha. Excelente. Vou guardar, então, ansioso aqui. Ótimo. Micaela, eu queria só falar uma coisinha também para você. Eu não sei se eu estou enganado, mas assim, eu conheço mais também, quer dizer, eu só li a Micheline e li o Bernardo Carvalho, da sua trinca ali. E eu não sei, pelo que você narrou do segundo livro, do Jota, existe um traço que você chamou de indianista entre eles, né? Então, assim, acho que seria bacana você pensar essa possível distopia que você levanta a partir desse fecho específico, né? E aí seria legal talvez olhar para os autores, sei lá, de Belém do Pará, de Manaus, ver o que eles estão produzindo sobre esse tipo de literatura. E aí, só uma indicação para você, a gente recebeu aqui no nosso segundo congresso um professor, vou botar para você aqui, o David Trees, que tem um trabalho muito, muito interessante sobre o indianismo, assim, uma visão muito pouco comum do que a gente tem dessa tendência da literatura brasileira. E eu acho que ele pode ser uma referência boa para você pensar, assim, inclusive esse artefato político que você está levantando, eu acho que seria bacana, tá? Olhar para ele. É isso. Bom, e Sofia também gostou muito do seu trabalho, como a Malu e a Amélia já levantaram aqui, achei incrível, assim, né? Porque você vai totalmente de fora, ver duas línguas por dentro, então é uma delícia. Aí você falou do verbo chacoalhar, eu tentei encontrar aqui alguns equivalentes, vou botar para você aqui no chat, que eu procurei alguns equivalentes aqui em francês para tentar dar uma ajudada, mas é alguma coisa parecida com isso, é balançar muito forte alguma coisa, né? E aí a Malu e a Nélia sugeriu o Douglas Diegues, que era o meu nome que estava aqui para falar para você, mas como curiosidade apenas, assim, não é nem para a sua pesquisa, nada disso, mas tem outro caso no Brasil que eu acho legal para você, mas aí acrescenta mais uma língua ao seu repertório, que é um cara que está mais próximo agora da Nélia, que é o João Bananeri. Esse homem fez uma língua que ele chama de macarrônica, né? Uma mistura do português com o italiano. E aí, lá no início do século XX, ele escreveu um livro, vou botar para você aqui, assim mesmo com I, a La Divina Encrenca, né? Que é uma espécie de releitura da Divina Comédia. Eu acho que, não que ele vai entrar como seu corpo, mas assim, como uma espécie de exercício de metodologia. Né? Pode ser que ele ofereça alguma coisa também para você pensar esse entremeio linguístico aí. Mas é isso que eu queria comentar. E dar parabéns a todos os participantes também. Sofia, o chacoalhar, o sentido está ali, né? E tal, mas perde a sonoridade. Exatamente. Né? Porque boa parte da graça, do encanto e do próprio significado do verbo chacoalhar é esse som, chacoalhar. Às vezes acontece o contrário. Você talvez se divertisse de ver como no português antigamente havia um purismo linguístico exacerbado e não se queria aceitar nenhuma palavra proveniente de outra língua, não se queria importar vogal. Então, tinha que ser tudo vernáculo, formado a partir do latim ou do português. E aí, então, tem até um disco engraçadíssimo do doutor Castro de Oliveira, Castro qualquer coisa, esqueci o nome dele, com a recusa das palavras que espontaneamente já tinham sido incorporadas à língua, mas os puristas queriam banir e introduzir os neologismos lógicos, não racionais. Porque aí justamente é a sonoridade que se perde. A palavra galocha, por exemplo, que vem do português, a gente vem do francês, a gente adotou em português, ela é perfeita, porque o som dela
ela já fala daquela chuva, lama, pé afundando ali, e o doutor Castro, não sei o que lá, os puristas queriam introduzir a palavra anidropodoteca, que seria o termo vernáculo, lógico, fazendo a palavra anidropodoteca, não água nos pés. Saber se alguém jamais comprou um par de anidropodoteca, porque aí, novamente, você perde a sonoridade perfeita de galocha ou avalanche também. Lá os puristas queriam a palavra runimol, qualquer coisa assim, que não tem absolutamente... Eu acho que para Chofé ele queria cinesíforo, não era? Futebol, ludopédio, era uma coisa maravilhosa. Esporte, aí umas palavras, mas aí interessante por causa do chacoalhar. Então, a pessoa não precisa saber o que quer dizer chacoalhar, a palavra aí parece motivada mesmo pela sonoridade. Que a Rafaela levantou a mão. Mas isso, só um exemplo interessante de uma tradução. Peraí, deixa eu ver aqui como é que a Clarice... É porque esse livro, Latità Assediata, o Francavilla conseguiu uma palavra ótima para borbulhava. É gorgolhava. Acho que ficou bom também. Láqua, gorgolhava, né? Então, esse é um grande desafio, né? Muito bacana. Aí, quando vocês falaram, eu logo me lembrei disso. Acho que Clarice usou gorgolejava. Aí a palavra é muito parecida, né? O italiano tem muita semelhança, né? Só queria comentar rapidinho para o João Vitor, que vocês citaram o Antônio Cândido, mas eu acho que tem um texto do João Castro, João Castro não, do professor Puerge, que é a dialética... João César. João César de Castro Rocha, que é o Dialética da Marginalidade, que ele vai pensar essas questões num contexto contemporâneo, né? Vai pensar a Cidade de Deus. E aí eu acho que cabe muito bem para o seu trabalho, João. E eu queria perguntar para a Micaele se dentro dessa análise dela, ela faz tem alguma reflexão, algum momento em que ela pensa sobre a questão da literatura indigenista, né? Porque a Micheline, ela não é indígena e está escrevendo sobre questões indígenas, embora ela fale da descendência dela e tudo mais. E no contexto hoje da atualidade das autorias, da defesa das vozes das dissidências, eu fico pensando como colocar esse debate quando a gente pensa a literatura contemporânea. Se passa essa questão por você, na sua análise. E depois, rapidinho, só para a Sofia, que eu citei aqui a UNILA, porque a UNILA é a Universidade da Integração Latino-Americana. E lá tem um mestrado de literatura comparada, onde esse tipo de análise que você está fazendo é muito comum. Né? Então, dá uma olhadinha nas pesquisas lá. Acho que vai ajudar bastante. Obrigada. A verdade é que eu me formei em literatura comparada com o italiano e com o espanhol. Então, fiz português, já tenho um doutorado. Maravilha. Não, eu digo porque lá tem alguns eventos e tem muito esse debate sobre esses autores, inclusive as autorias que você citou. Acho que pode ser interessante para você. Obrigada. Só respondendo, essa é uma questão que sempre aparece para mim, porque o que eu percebo nessa literatura mais atual é que ela é majoritariamente construída por homens brancos falando a respeito de outros olhares, de outras vozes, né? Você não tem um outro registro, pelo menos não no que eu entendo como essas obras distópicas. Nesse levantamento que eu realizei, são pouquíssimas mulheres, são pouquíssimos autores negros. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, é uma dificuldade que aparece na minha pesquisa. Mas eu ainda não sei como colocar isso. Essa é uma dificuldade, é um obstáculo inicial. Ainda não consegui desenvolver essa questão. Porque parece que fica um pouco superficial, né? Quando tem esse outro olhar, assim. Sempre Eu falo parece. isso, e quando a gente pensa naquela literatura indigenista dos anos 80, a gente sabe que isso tem uma continuidade com aquele projeto dos modernistas, especificamente de São Paulo, né? E daí eu fico pensando como que a Micheline ela vai entrar dentro desse contexto histórico da literatura, né? Sendo uma literatura também indigenista, mas no contexto contemporâneo. Então, não sei, é uma coisa que eu gostaria de entender melhor. Quando eu li ela, eu pensava muito nisso o tempo todo, sabe? Sim, sim. Se me permitem uma observação. Desculpa, Micaele, você que tem que falar. Não, claro. por favor, pode falar.
Eu entendo o que a Rafaela está falando. Mas, por exemplo, eu que também trabalho com o sertanejo, eu sempre costumo dar um exemplo para os meus alunos, assim, não no sentido de um ser melhor e tal, mas né, o sertanejo de Alencar, que foi escrito para uma elite do Rio de Janeiro e tal. E ele era cearense. Olha só, o cara era sertanejo, então, né? Vamos dizer assim. O meu amado Euclides, que joga com esses olhares ali no texto, não é? Mas ele mesmo se coloca, nós, no final, nós do litoral, quer dizer, ele tem consciência desse distanciamento. Ele coloca o leitor diante dessa consciência desse distanciamento do narrador. E o Rosa, por exemplo, vamos dizer assim, que dá a palavra inteira para o Reobaldo. E o doutor fica em silêncio ouvindo. Entende o que eu estou falando? Porque a literatura, ela é transferência também. Eu não sei se era isso que você estava falando. A Micheline Verunski, ela não é indígena, mas ela pode ou não... É essa a sua questão, Rafael? Ela pode ou não pode escrever sobre não é essa a questão. isso? A questão não é, não? Eu gostaria de compreender ela dentro de uma tradição literária indigenista. Como a gente pensa... Sim, tá. Eu pensei que você estava falando nesse... Como a gente pensa essa tradição em relação a um contra-cânone, ou um cânone paralelo, de autorias editadas. Então, eu acho que aí ela teria um bom ensejo para refletir também, né, nessa pesquisa dela. Eu pensei que você estava... É uma questão questionando da própria Micheline, porque eu sei que teve esse papo aí também. Não teve? Eu acho que são as duas coisas, na verdade. Eu estou falando das duas coisas. Pensar ela dentro de um contexto de uma tradição literária e também colocar ela dentro dessa implicação desse debate. Não tem como fugir, né? Acho que é uma questão que está em pauta. Mas isso não... Eu adoro esse romance, jamais. Pois é, porque ela... Mas o que eu estou colocando para a pesquisadora é como ela pensa essa problemática. Porque a Micheline, ela atravessa isso também, ela coloca as crianças lá pensando, né? Assim, ela coloca... A Nélia se congelou. Acho que a Nélia travou. Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar algo? João, quer dizer alguma coisinha que a Rafaela perguntou? Não? Não? Bom, então a gente encerra a sessão. A Nélia caiu e voltou já. Quer falar alguma coisa, Nélia? Não sei se eu voltei. Você congelou eu caí. Um minuto mais ou menos. Eu caí. Tá bom. Isso aí. Tá bom? João, apareceu, você quer dizer alguma coisa? Podemos... Eu queria só elogiar o trabalho dos colegas que apresentaram, todos ótimos. Interessadíssimo por todos. Só elogiar mesmo, parabenizar. Eu também quero... Maravilha, João. Então, reforço. Agradecer a presença e as apresentações do nosso simpósio. Muito obrigada. Valeu demais. Isso, gente. Então, eu reforço aqui os agradecimentos. Foram trabalhos, de novo, como na manhã, bem variados, assim, muito densos, né, em grande parte. E reforçar para vocês que o convite está estendido também amanhã, nossa parte presencial. Temos um simpósio pela manhã, de literatura brasileira também. E à tarde nós temos a conferência do nosso professor convidado, Gonzalo Aguilar, da Universidade de Buenos Aires, que também vai oferecer um minicurso nos dias 28 e 29. Então amanhã a gente tem uma jornada longa e na quarta também. Lembrando que é no Fórum de Ciência e Cultura, no Flamengo, e não no nosso campus do Fundão. Tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo. Está todo mundo no Rio, né? Embora a Rafaela seja da USP. Está todo mundo por aqui. No Rio, né? Eu acho que você está aqui, Sofia, eu sei que está. Então, se quiserem ir lá, vai ser muito legal. Isso. Moisés, tem um ecozinho aqui. Bom, então, podemos encerrar aqui. A gente se vê, se possível, amanhã, para quem estiver perto. E para quem não estiver, a gente agradece mais uma vez. Então, tchau. Boa tarde. Tchau. De nada. Até amanhã, então.